Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 1 a 10. 1. Depois disso, Jesus andava pela Galiléia, pois não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. 2. Estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa das Tendas. 3. Então seus irmãos disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. 4. Pois ninguém age às escondidas quando quer ser conhecido publicamente. Já que você faz essas coisas, mostre-se ao mundo. 5. Nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. 6. Disse-lhes então Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é adequado. O mundo não pode odiar vocês, mas me odeia, porque eu dou testemunho de que suas obras são más. 8. Subam vocês para a festa. Eu não subo para esta festa, porque o meu tempo ainda não se completou. 9. Após dizer isso, ele permaneceu na Galiléia. 10. Contudo, quando seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. 11. Então os judeus o procuravam durante a festa e perguntavam: onde está ele? 12. E havia muita murmuração a respeito dele entre as multidões. Alguns diziam: ele é bom. Outros, porém, diziam: não, ele está enganando o povo. 13. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. 14. No entanto, já no meio da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. 15. Os judeus se admiravam e diziam: como é que ele sabe tanto sem jamais ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensinamento não é meu, mas daquele que me enviou. 7. Se alguém quiser fazer a vontade dele, saberá se o meu ensinamento vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. 18. Quem fala por si mesmo busca a própria glória, mas quem busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e não há injustiça nele. Não foi Moisés quem deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês cumpre a lei. Por que então procuram me matar? A multidão respondeu: você está possuído por um demônio. Quem está procurando te matar? 21. Jesus respondeu e disse-lhes: eu fiz uma única obra, e todos vocês ficaram admirados. Por isso, Moisés deu a vocês a circuncisão, não que ela venha de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês circuncidam alguém no sábado. Se um homem pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam indignados comigo por ter curado completamente uma pessoa no sábado? 24. Não julguem pela aparência, mas julguem com justiça. 25. Então algumas pessoas de Jerusalém disseram: não é este aquele que estão procurando matar? E vejam, ele está falando abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que de fato as autoridades reconheceram que ele é o Cristo? 27. Contudo, sabemos de onde este homem é, mas quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, enquanto ensinava no templo, clamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vocês não o conhecem. Eu o conheço porque venho dele, e ele me enviou. 30. Por isso procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não havia chegado. 31. Contudo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, por acaso fará mais sinais do que este tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurando estas coisas a respeito dele, e os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Então Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Os judeus disseram entre si: para onde ele pretende ir, que não poderemos encontrá-lo? Por acaso irá para a dispersão entre os gregos e ensinará os gregos? O que significa essa palavra que ele disse:
Vós me buscareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele disse isso a respeito do Espírito, que haviam de receber aqueles que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. 40. Alguns dentre a multidão, ao ouvirem essas palavras, diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Alguns diziam: Este é o Cristo. Outros, porém, diziam: Será que o Cristo vem da Galileia? A Escritura não disse que o Cristo virá da descendência de Davi e de Belém, a cidade onde Davi estava? Houve, portanto, a divisão na multidão por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas foram então aos sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxeram? Os guardas responderam: Nunca ninguém falou assim como esse homem. Os fariseus então responderam: Será que vocês também foram seduzidos? Algum dos chefes ou dos fariseus creu nele, mas essa multidão, que não conhece a lei, é amaldiçoada. Nicodemos, que tinha ido anteriormente ao encontro de Jesus e que era um deles, disse: Será que a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz? Eles responderam e lhe disseram: Será que você também é da Galileia? Pesquise e veja, pois da Galileia não surge nenhum profeta. E cada um foi para sua casa. Comentário patrístico de Santo Agostinho. Obra: Comentário sobre o Evangelho de João. Comentário. No comentário sobre o Evangelho de João, Santo Agostinho se detém em vários pontos importantes do capítulo 7, focando na relação de Cristo com o tempo e a revelação do Pai. A passagem de João 7:1-9, onde Jesus fala sobre o tempo e a hora de sua vinda, é analisada profundamente por Agostinho, que interpreta o tempo de Jesus como a plena revelação de Deus na humanidade. Ele explica que Jesus sabia que sua hora de sofrer ainda não havia chegado e, portanto, agia de acordo com o plano divino. A ação de Jesus é, em muitos momentos, limitada ao cumprimento da vontade do Pai, demonstrando sua obediência e submissão ao tempo divino e não humano. Comentário sobre João 7:6. Santo Agostinho comenta que o tempo de que Jesus fala não é um tempo cronológico, mas sim o tempo divino, o momento marcado pela vontade de Deus para a plena revelação de seu Filho ao mundo. Ele explica que Jesus, em sua humanidade, não age segundo a pressão humana, mas de acordo com o momento certo, o tempo que Deus havia estabelecido para sua missão. Esse tempo está intrinsecamente ligado ao cumprimento do plano de salvação, o que não depende da vontade humana, mas da obediência à vontade divina. Agostinho observa que, enquanto os irmãos de Jesus queriam que ele se revelasse publicamente, Cristo sabia que a revelação deveria acontecer de maneira progressiva e dentro do plano de Deus. Comentário sobre João 7:24. Aqui Agostinho faz uma reflexão sobre a tendência humana de julgar superficialmente, de acordo com as aparências, como ocorre com os líderes judeus que não reconhecem Jesus como Messias. Ele critica essa falta de discernimento e interpreta a ordem de Cristo para não julgar segundo a aparência, como um chamado a buscar a verdade que vem de Deus, não do egoísmo humano. Agostinho enfatiza que, quando se observa a ação de Cristo e seus ensinamentos, é necessário ir além das aparências exteriores e buscar compreender o sentido profundo, revelado por Deus, de todas as ações de Jesus. Comentário sobre João 7:37-39. Sic sitit veniat ad me et bibat. Santo Agostinho aprofunda a análise sobre as palavras de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele explica que a sede representa a fome espiritual do ser humano por Deus, que só pode ser saciada pela água viva de Cristo. Agostinho relaciona essa água viva ao Espírito Santo, que seria derramado após a glorificação de Cristo, o que significa que a plenitude do Espírito seria dada aos fiéis após a ressurreição e ascensão de Jesus.
Ele sublinha que a sede mencionada por Jesus não é uma sede física, mas espiritual, e que o Espírito Santo, como a água viva, é a única fonte capaz de saciar essa sede. Reflexão patrística. Para Santo Agostinho, o capítulo 7 de João reflete a tensão entre a humanidade e a divindade de Cristo, entre o plano divino e os planos humanos, e entre as aparências e a verdadeira sabedoria que só pode ser compreendida à luz da fé e da revelação divina. A principal mensagem do capítulo, segundo Agostinho, é a necessidade de ouvir e seguir a Cristo, que é a fonte da verdadeira sabedoria, do verdadeiro conhecimento de Deus, e que a nossa sede espiritual só pode ser saciada por Ele. Em relação aos eventos narrados, Agostinho destaca o contraste entre o comportamento dos líderes religiosos e dos fiéis, mostrando que aqueles que buscam a Cristo com sinceridade são os que são verdadeiramente alimentados e guiados pela graça de Deus. Ele também enfatiza a importância de não julgar com base em aspectos superficiais, como o local de origem ou a aparência externa de alguém, mas de buscar entender e viver a verdade que vem de Deus. Conclusão. Santo Agostinho, em sua interpretação do capítulo 7 de João, oferece uma reflexão profunda sobre o mistério do tempo divino, a natureza da fé e a luta contra os julgamentos superficiais. Seu comentário nos convida a olhar para Jesus não com os olhos do mundo, mas com a mente e o coração abertos à revelação de Deus, que é dada por meio do Espírito Santo. Esse comentário oferece uma rica oportunidade de reflexão espiritual, pois nos leva a entender que a verdadeira sabedoria não vem das aparências, mas da fé em Cristo e na sua revelação do Pai. Essa visão é profundamente enraizada na tradição da Igreja Católica, que continua a ensinar que o Cristo é a água viva que sacia nossa sede espiritual. Capítulo 8. A mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo ia até ele, e sentando-se, ensinava-os. Então, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram no meio. E disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Isso diziam, tentando-o para poderem acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo no chão. Quando insistiram em perguntar-lhe, ele se levantou e lhes disse: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar a pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuava a escrever no chão. Ouvindo isso, um por um começaram a sair, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Capítulo 8. Disse ela: Ninguém, Senhor. E Jesus respondeu: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus lhes falou novamente: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram a ele: Tu dás testemunho de ti mesmo. Teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde eu venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E, se eu julgo, meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas estou com o Pai que me enviou. E também na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou aquele que dá testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Eles lhe perguntaram: Onde está o teu Pai? E Jesus respondeu: Vocês não me conhecem nem conhecem o meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu Pai. Essas palavras Jesus falou no lugar do tesouro, ensinando no templo. Mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então ele lhes disse novamente: Eu vou embora, e vocês me procurarão, mas morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Os judeus comentavam: Será que ele vai se matar, já que diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir? E ele continuou: Vocês são de baixo, eu sou do alto. Vocês pertencem a este mundo, eu não sou deste mundo.
Por isso eu lhes disse que morrerão em seus pecados. Se não acreditarem que eu sou, morrerão em seus pecados. Eles então perguntaram: Quem és tu? E Jesus respondeu: Eu sou o que desde o princípio lhes disse. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar sobre vocês, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso eu digo ao mundo. Eles não entenderam que ele estava falando sobre o Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que não faço nada por mim mesmo, mas digo exatamente aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Enquanto ele falava essas palavras, muitos acreditaram nele. Jesus dizia então aos judeus que nele acreditaram: Se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam a ele: Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, vocês se tornarão livres? Jesus respondeu a eles: em verdade eu digo a vocês, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho permanece para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas vocês querem me matar porque a minha palavra não encontra espaço em vocês. Eu falo das coisas que vi junto ao Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Eles responderam e disseram a ele: Nosso pai é Abraão. Jesus disse a eles: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Agora, porém, vocês querem me matar, a mim, um homem que lhes falou a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles lhe disseram: Nós não nascemos da fornicação. Temos um só pai, que é Deus. Jesus lhes disse: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu saí de Deus e vim da parte dele. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não entendem o que eu digo? Porque não podem ouvir a minha palavra. Vocês são do pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos do pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio e nunca permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Quem de vocês pode me acusar de pecado? Se eu digo a verdade, por que vocês não acreditam em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vocês não as ouvem, porque não são de Deus. Os judeus responderam e disseram a ele: Não temos razão em dizer que você é samaritano e está com um demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, mas honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro a minha glória. Há quem a procure e quem julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte para sempre. Então os judeus disseram a ele: Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte para sempre. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas também morreram. Quem tu pensas que és? Jesus respondeu: Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. É o meu Pai quem me glorifica, aquele que vocês dizem ser o Deus de vocês. Vocês, porém, não o conhecem, mas eu o conheço. E se eu disser não o conheço, serei, como vocês, um mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e ficou cheio de alegria. Então os judeus disseram a ele: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Comentário de Santo Agostinho. Fonte: Tractatus in Evangelium Ioannis. Homilia sobre o Evangelho de João.
Contexto histórico e teológico. Santo Agostinho, 354-30, bispo de Hipona, é uma das figuras mais influentes da teologia ocidental. Em sua série de homilias sobre o Evangelho de João, ele interpreta este episódio como uma manifestação clara da misericórdia divina e da missão redentora de Cristo. Santo Agostinho aborda o episódio da mulher adúltera, destacando a tensão entre a lei mosaica e a misericórdia de Cristo. Ele aponta que os escribas e fariseus trouxeram a mulher a Jesus, não com desejo de justiça, mas para armadilhar o Senhor e desafiá-lo em sua autoridade. Caso Jesus contradissesse a lei de Moisés, poderiam acusá-lo de heresia. Caso aprovasse a lapidação, comprometeria sua mensagem de misericórdia. Agostinho escreve: ao dizer, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra, Jesus não contradiz a lei, mas a cumpre, revelando seu verdadeiro propósito. Ele expõe os pecados daqueles que acusavam a mulher, lembrando-lhes que todos estão sujeitos à mesma condenação. Assim, Cristo não compactua com o pecado, mas oferece à pecadora uma nova chance ao dizer: nem eu te condeno, vai e de agora em diante não peques mais. Explicação do comentário Misericórdia versus Justiça. Agostinho ensina que Jesus revela o propósito último da lei, que é conduzir à conversão e à vida nova. A lei mosaica, ao prescrever a morte para o pecado, demonstra a gravidade do pecado e a necessidade da redenção. Cristo, sendo a plenitude da lei, não condena, mas oferece o perdão como um caminho para a libertação do pecado. Do autorreconhecimento dos pecados. Os acusadores, confrontados com a frase de Jesus, percebem sua própria condição de pecadores e se afastam. Para Agostinho, isso é um exemplo do poder transformador da verdade. Ao confrontar a realidade de seus pecados, as pessoas são levadas à humildade. 3. Chamado à conversão. Quando Jesus declara: nem eu te condeno, vai e de agora em diante não peques mais, ele reafirma sua missão redentora. Ele não nega a gravidade do pecado, mas oferece uma saída, arrependimento e mudança de vida. Agostinho insiste que esta é a essência do Evangelho. Cristo não condena os pecadores, mas os salva, desde que estejam dispostos a abandonar o pecado. Reflexão final. Santo Agostinho sintetiza sua visão ao dizer que Jesus, sendo o único verdadeiramente sem pecado, tinha o direito de atirar a pedra, mas escolheu a misericórdia. Ele convida seus ouvintes a não usarem a misericórdia como desculpa para o pecado, mas como um impulso para a conversão. Em suas palavras, ele não absolveu o pecado, mas curou o pecador. Ele não disse: viva como quiseres, vá e persista no pecado, mas vá e não peques mais. Impacto teológico. Este comentário destaca a relação entre justiça e misericórdia no plano salvífico. Jesus não aboliu a lei, mas revelou seu significado mais profundo. A salvação vem através do perdão e da transformação interior. Agostinho, assim, orienta os cristãos a viverem em constante busca de santidade, reconhecendo suas faltas e confiando na graça de Deus. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.